Olá, galera! Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que a família esteja bem e que vocês também. Meu nome é professora Alessandra, leciono no Colégio Força Máxima e estou aqui para tentar encaminhar, né, da melhor forma possível o conteúdo em vossas mentes. O que eu preciso é o seguinte: eu preciso da disponibilidade de vocês, da paciência e, obviamente, de muita atenção. Beleza? Hoje nós vamos enfatizar o nosso capítulo 4 da apostila do livro 1 de vocês, da apostila 1. Beleza, galera? Então nós vamos ver algumas coisinhas aqui que eu preparei, tá? Algumas coisas bem pertinentes para a gente não deixar de falar. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem anotar, porque vocês vão poder tirar futuramente essas dúvidas nas aulas online, ok? Eu vou precisar de vocês agora do seguinte: vejam comigo, não dá para a gente entender, né, a questão da figura de linguagem, figuras de construção, né, que a gente vai falar também, se a gente entender o que é texto, o que é contexto, o que é linguagem, tudo isso está envolvido, né? Quando a gente fala em linguagem, a gente está falando da forma de expressão. Quando a gente fala de língua, a gente fala de um conjunto de códigos, né? E quando a gente fala de fala, a gente está falando da reprodução do pensamento imediato, né? A gente reproduz o que a gente pensa através da fala, do ato sonoro. Então é bem importante a gente relembrar esses itens aí antes da gente começar as figuras de linguagem na sua totalidade. Então vamos dar uma olhadinha? E aí a gente começa com as figuras de palavras e de construção, né, galera? A linguagem é o maior instrumento de interação entre os sujeitos socialmente organizados. A gente fala de linguagem, a gente está falando de uma instrumentalização que nós temos para passar, né, aquilo que nós sabemos, transmitir aquilo que nós sabemos e conhecemos, ou indagar sobre algumas questões, né? A linguagem ela está a serviço, né, da língua. Na verdade é isso. Então nós temos lá, né, nesses slides, o que é linguagem. Quando a gente fala o que é linguagem, linguagem é um sistema através do qual o homem ele comunica suas ideias e sentimentos, seja ela na fala, na escrita ou através de signos convencionais. O que seriam esses signos, né, galera? Signos convencionais. Eu não sei se vocês lembram de uma aula que vocês tiveram na primeira série, alguns tiveram essa aula comigo, né? Falando de signo linguístico. Quando a gente fala de signo linguístico, a gente fala da dicotomia, né, anunciada por Saussure, que é um linguista, né, e que ele fez a dissociação de langue e parole, né, de língua e fala. Esses signos linguísticos nos remetem também à significação. Como é que a gente sabe que a palavra casa é a palavra casa? A gente tem isso em mente, o que é casa? Cada um tem o seu significante na mente, né? O significado de casa para cada um também é muito singular. Então nós vemos que a imagem, né, que nós temos é o significante, a palavra, né, propriamente dita, e o que ela representa para a gente é o que a gente chama de significado. Essa dicotomia, a soma do significante e do significado é o que a gente tem como símbolo linguístico, que vai representar para a gente a palavra, o que a gente vai entender. Então, linguagem, na verdade, é a forma como você passa uma mensagem. E eu coloquei algumas coisas, né, que envolvem a linguagem. Criança, forma, dialetos, linguísticos, variação, fala, conhecimento, construção, né? Padrão, aluno, escrever, comunidade, tudo que envolve. Linguagem é a faculdade que se tem das pessoas de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos por palavras que podem ser escritas quando, maneira de falar, relativamente às expressões ao estilo, linguagem obscura, né? Então a gente está falando aí de uma linguagem que a linguagem ela se torna obscura quando você não tem um contexto, vamos dizer assim, para que ela se efetive da melhor forma possível. Dado que vocês já conhecem também como os elementos da comunicação que contribuem e estão acionados à questão dos signos linguísticos, nós temos aí uma variabilidade linguística muito grande, né? Através da fala, do pensamento, das nossas ações, né?
Nós temos aqui, ó, um casal dançando, né? Esse casal dançando, ele vai enfatizar um tipo de expressão corporal. O corpo fala, a mente, né? Também às vezes fala através do olhar, através de um abraço, de um beijo, né? De uma dança. Eu coloquei aqui para vocês também algumas placas, né? Que a gente tem visto com a linguagem verbal e não verbal, que nós vamos ver adiante, mais cuidadosamente. A linguagem verbal e não verbal é a linguagem híbrida, que é a linguagem mista, né? A linguagem que está à nossa volta a todo instante, fazendo, vamos dizer assim, um corpo, né? Porque o mundo fala, né, gente? O mundo fala. E tudo é texto, né? Sem que vocês saibam. Ah, eu não gosto de ler texto, sem que vocês saibam. A leitura, ela é primordial e ela está o tempo inteiro ao nosso redor. A gente consegue decodificar o tempo todo. Eu preparei para vocês também essa charge aí, que fala sobre, do Genildo, que fala sobre a questão do falta de crédito, né? E é uma crítica, logicamente, tem uma crítica aí imbuída, né? Você está sem crédito, seu nome está sujo no SPC, no Serasa do mundo. Né? Ele está falando, na realidade, com o mundo. Olha esse contexto, olha que contexto eu tenho para vocês. Essa linguagem ela pode ser interpretada ao pé da letra. Né? Eu posso dizer que o mapa, né, do Brasil, ele corresponde a uma pessoa propriamente dita. Então, essa linguagem ela se torna uma linguagem figurada. Nós vamos ver mais adiante, né? E eu vou até chamar a atenção novamente para essa charge aí de vocês, beleza? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Você vê que tem, né? Você vê que um socialite, um empresário, falando com um surfista, que tá com um olhar bem curioso, um olhar bem assim, pô, cara, tô entendendo nada que você tá falando aí. Ele tem um contexto e o empresário tem outro, né? E eles estão coabitando do mesmo espaço aí, que é a praia, né? Tentando pegar uma onda. Os detalhes, né? A gente tem que observar os detalhes, né? Da vestimenta, da postura. Então você vê que o corpo fala também, né? Aí a questão das expressões fisionômicas, né, galera? Você tem aí a questão da comunicação através, né, do olhar, do rosto, das expressões fisionômicas, né? De preocupação, entediamento, de dúvida, né? De estresse, de aborrecimento, né? De perplexidade, né? Ou de simplesmente ironia, tá? O contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre. Dentro do texto é o conjunto de circunstâncias. Então, em qual circunstância me encontro? Né? O meu interlocutor se encontra. Esse processo de interlocução é um processo muito lindo também, né, gente? Em que se produz a mensagem que se deseja emitir, lugar, tempo, emissor, receptor e etc. Então, são, vamos dizer assim, um pouco dos elementos da comunicação que você tem no início da aula e que permitem sua correta compreensão. Então, para a gente entender, né, uma frase que pode ficar vaga ou não, a gente precisa entender o contexto. Eu digo para vocês assim, tem um peixe na calçada um peixe caminha na calçada de Copacabana. Tá, um peixe caminha? Um peixe não caminha, cara. O peixe nada. E aí? Como é que você vai entender isso? De repente eu coloquei, estou num curso de inglês, né, e viabilizei assim uma pessoa para se vestir de peixe e caminhar para fazer uma panfletagem, né, do meu curso dentro da calçada. Então, o que eu estou fazendo ali? Há um contexto para eu dizer a vocês que um peixe caminha na calçada de Copacabana. Entende isso? Então, na verdade, é isso que eu proponho aqui, que você entenda que cada situação comunicativa, cada frase, cada texto, cada expressão, ela vai se moldar ao seu contexto para que você compreenda de uma certa forma. Beleza? Você vai ver nos slides o que eu estou querendo demonstrar. Beleza? Então vamos lá. Continuando a nossa aula, eu tenho aí os sentidos, agora passou um pouquinho, só um minuto. Os sentidos, né, que eu vou dizer que são os sentidos denotativos e conotativos, né? Aí eu tenho aqui um clipezinho que eu coloquei para vocês. Eu vou ver se vai rodar aqui agora, tá? Só um minutinho.
Reparem que eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês, bastante lúdico, do que eu vou falar sobre conotação e denotação, sentido conotativo e denotativo, e qual o objeto de estudo da figura de linguagem, das figuras de linguagem, das figuras de construção, de sintaxe, beleza? E das figuras de pensamento que nós vamos ver no próximo capítulo. Vamos lá? O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. Então, galera, olha como é que a linguagem, ela se propõe, né? Eu tô falando aqui de uma música corriqueira, muito conhecida aí por vocês, né? Minha filha particularmente gosta pra caramba. Então, na verdade, eu tenho aí uma série, né, de palavras, expressões, frases que se você colocar num outro contexto, você vai ficar meio perdido, né? Aqui eu tô falando, né, de uma figura de linguagem, eu tô falando aqui, na verdade, de uma personificação, né? Eu estou falando do que o sol faz, né? O sol, né? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Se quem fica, ficou, quem vai, cheirou muito aqui, né? Mas vamos lá. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Olha isso, né? O sentido é totalmente conotativo. Nós vamos ver essa variação linguística mais à frente aí, beleza, galera? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai. E aqui nós vemos um quadro, né, agora, de denotação e conotação. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que eu havia falado com vocês. Então, vamos lá. Palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário. Isso aí nós vamos ver, né? Porque no dicionário nós temos tanto o sentido denotativo quanto o conotativo. Logicamente, a gente trabalha esses dois sentidos no dicionário. Nós temos o estudo da semântica, da estilística, que nos permitiu, né, fazer essa análise do discurso, tanto denotativo quanto conotativo, também dentro do dicionário, denominado também pai dos burros. Né? Palavra usada de modo automatizado e linguagem comum. Já na conotação, a palavra tem significação ampla, palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva, que é o objeto de estudo da figura de linguagem. Ok, galera? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Depois eu tenho denotação e conotação, eu tenho sentido real e sentido figurado, ok? Aqui, ó, sentido real, sentido figurado. Sentido figurado, conotação, né, e denotação. Alguns professores ensinam que denotação tem esse D aqui de dicionário, mas vocês sabem que os dois, na verdade, são trabalhados, na verdade, dentro do dicionário, ok? O pássaro voava pelo céu da cidade e relampejou durante a noite, né? O sentido real, normal da palavra. Mas eu posso imprimir, né, as palavras no sentido figurado, dependendo também do contexto, porque tudo depende do contexto, né? O carro voava pelas ruas da cidade, né? Ou seja, ele transitava rapidamente, e eu coloco voava. Seus olhos relampejaram de ódio, né? E eu também tenho um sentido figurado, um sentido conotativo. Aqui a gente lembra um pouquinho do neologismo semântico, né? Não sei se vocês já estudaram isso aí. Tem algumas palavras que fazem essa aproximação com a conotação, neologismo semântico, que é aquela criação de palavras novas onde a gente dá um sentido mais diferente do habitual, né? Por exemplo, você ficou uma arara comigo porque minha aula está muito demorada.
Uma arara. Arara é uma ave, né? Mas se eu digo uma arara, ficou nervoso. É um neologismo semântico, né? É o que se aproxima do sentido conotativo, sentido figurado. Beleza? Prosseguindo. Opa, foi demais. Eu tenho no dicionário vocabulário ficar, por exemplo, permanecer, alojar-se, continuar em lugar. Ficava sempre em casa, fiquei uma semana no hospital, ficamos logo ali, né, no sentido de determinado ponto. Minha casa fica em frente ao banco, a cidade de Cunha fica no estado de São Paulo. Nossos planos ficaram para o ano que vem e o pagamento fica para amanhã. Assim como permanecer, não sair de, restar, sentar, combinar, chegar, não passar de, achar-se, estar, deter-se, parar, tornar-se em, obter, afiançar, responsabilizar-se, não pedir mais cartas, desistir, não ter, né, reação ou resposta, e manter um relacionamento sem compromisso, né? Você ficou com alguém, né? Eles ficaram já algumas vezes, ok? Beleza, galera? Prosseguindo. Eu odeio esses pneus, eu adoro esses pneus aí, né? A linguagem conotativa, trabalharemos a linguagem conotativa, que é esse tipo de linguagem aqui, que é a linguagem figurada, né? Eu também odeio esses meus pneuzinhos aqui. Beleza, galera? Estes, lembrando aí, pronome, né? Esses, lembrando aí do pronome também. Estes que está perto da pessoa, o que está longe da pessoa que fala. Só para a gente relembrar alguns pontos aí legais. Figuras de palavras. Vamos lá, metáfora é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia, né? Então, a gente se baseia sempre na comparação implícita, sem o elemento corporativo, como, tal qual, por exemplo, que há uma característica de determinada coisa que é atribuída a um elemento metaforizado. Que é isso, professora? Consiste em usar a palavra referente a essa coisa no lugar da característica propriamente dita. Então, é como se fosse uma comparação subentendida, com uma relação de semelhança, né? Por termos uma linguagem tão flexível, tão complexa, nós conseguimos entender. Eu botei um exemplozinho para vocês. Ó. O personagem do livro tem coração de pedra. Dê uma olhada aí. Olha lá, o personagem do livro tem coração de pedra. Coração de pedra. Né? Que nesse caso aqui é uma linguagem conotativa, figurada, porque a pessoa não pode ter um coração de pedra, não morre, tem que ter os batimentos cardíacos, as válvulas, né? Todo esse processo. Aí, exemplos, eu coloquei mais um exemplo aqui de metáfora em forma de canção, né? Em forma de canção, em que nós vamos ver principalmente a questão do verbo ser, né? Enfatizando o que é, mas sem aqueles elementos que são próprios da comparação, como, tão, tanto que, maior que, menor que, aqueles elementos que são próprios da comparação, eles não aparecem na metáfora. E eu vou dar outros exemplos de metáforas para vocês aí que rodam pelo mundo. Beleza? Então vamos assistir rapidinho. Que vem de longe, tão bela, né, galera? Então, na realidade, nós estamos vendo aí uma caracterização do que é o amor, né, pro poeta, né, no caso, pro compositor. Então, o amor é a ave que vem de longe, tão bela, né? É a escada na minha subida, né? Então, faz essa comparação de você é o quê, né? Você é o quê? O amor da minha vida. Você é. Pode estar implícito, né? A gente. E é uma coisa bastante interessante, né? A ave que vem de longe, tão bela. Na verdade, aí você tem
Além disso, você busca outros elementos na frase que ficou anteriormente, né? Você é. Então, você é, ele está como um zeugma aí. Ele foi citado, né? Nós vamos ver isso mais adiante, agora não. Só para vocês terem uma ideia que uma frase, ela pode trazer tanto a metáfora como outras figuras de linguagem que estão embutidas nela, beleza, galera? Ave que vem de longe, tão bela, a esperança que arde em calor. Essa é a tradução do O amor. Essa música é linda, né? Então nós temos aí o você é a tradução do que é o amor. Você é como a tradução do amor, né? Como eu não coloquei o como aí, eu tenho uma metáfora, beleza, galera? Só para vocês enxergarem um pouquinho melhor o que é metáfora. Um outro exemplo que eu separei para vocês aí, brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a brama tá tão suada, né? Brameiro é guerreiro, é trabalhador, né? É como um trabalhador, é como um guerreiro, ok, galera? Depois eu tenho o da Bombril, né? Você também, aqui ó, no cantinho aqui embaixo, tá vendo, galera? Você também quer a casa branca, use good bril. Ou seja, bom bril, né? Good seria uma analogia ao bom, o bril da marca Bombril, né, galera? Eu acho bastante interessante aí pra gente visualizar, pra gente ver, beleza? Bom, depois nós temos um outro exemplo, tá? Que vai enfatizar isso aí também. Temos esse outro exemplo aqui, né? O que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou, né? Eu tenho aqui também essa particularidade, tá? Tá a metáfora aí. Fazendo a comparação, né? Subentendida, né? Ok? Prosseguindo, eu tenho expressões ou significados e os seus significados com relação, né, à questão da metáfora, né, que a gente faz uma analogia aí, é subentendido, viajar na maionese, manteiga derretida, alguém muito emotivo, né, a falar abobrinha, falar coisa sem importância, encher linguiça, mamão com açúcar, docinho de coco, carregar o mundo nas costas, dar um murro em ponta de faca, é batata, luz no fim do túnel, como uma esperança, né. Então, são alguns de que vocês até podem anotar. Logicamente, tem outras figuras de linguagem imbuídas aí. Beleza, galera? Prosseguindo, eu tenho a comparação, o símile, né? Que, na verdade, assim como a metáfora, uma figura que tem a questão da comparação, só que dessa vez explícita. Maria é branca como... Olha aqui, olha aqui, olha aqui... Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o conectivo, galera. O que a metáfora não tem. Qual é a diferença da metáfora para a comparação? Se símile ou comparação, que é a mesma coisa, né? É como uma metáfora. É como uma metáfora. Só que vão ter alguns sinais. Quais são os sinais? Os conectivos. Olha lá. Como, tal qual, ok? Ó. É que teu riso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa, Castro Alves. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Né? Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Cecília Meirelles, ela é maravilhosa também, né, galera? Eu tenho outros exemplos. Nossa vida tem sido um mar de rosas, né? Tem sido um mar de rosas, diferente de nossa vida tem sido como... um mar de rosas na comparação explícita e a comparação implícita, subentendida, ok, galera? Vamos prosseguir. Catacrese, né, que vem de catacreses, e do grego catacreses, que significa mau uso. É um tipo especial de metáfora que já foi incorporada por todos os falantes da língua, ou seja, já são sabedores disso, mas por ser uma expressão muito utilizada e, portanto, desgastada, um desgaste, estereotipo, viciada, pouco original, ela é considerada uma catacrese. Nesse sentido, utilizamos essa figura de linguagem por meio da aproximação ou da semelhança na forma de tal objeto. Geralmente, a catacrese, ela é um atributo do ser humano, eu costumo ensinar sempre para meus alunos, entendeu? Um atributo do ser humano tipo pé. Pé é uma coisa que só nós temos, então pé da cadeira, pé da mesa, né? Tá? Pé do sofá, né? E assim vai, beleza? Confira abaixo alguns exemplos muito comuns de catacrese, né? Árvore genealógica, né?
fio de óleo, céu da boca, boca do túnel, boca da garrafa, pele do tomate, braço do sofá, braço da cadeira, braço de rio, né? Corpo do texto, né? Que seria o desenvolvimento, né? Que a gente estuda em redação, né? Isso aí. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido há alguns anos. Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Onde nós vemos aí o processo dos retirantes, né, gente? Eles têm uma vida muito cansativa, muito perene, né? Em Vidas Secas. E nós vemos aí, no caso, a peregrinação, né? De Fabiano, beleza? Metonímia é a figura mais usada na linguagem, que tem a ver com semelhanças. Ocorre quando um único nome é citado para representar todo referente a ele. Por exemplo, adoro ler Clarice Lispector. Você gosta de ler os livros da Clarice, correto? Você não vai pegar, desenterrar a mulher e vai ler a mulher. Não. Igual adoro ler Machado de Assis. Tá, você não vai pegar o cara, desenterrar, porque ele já está morto lá, e vai ler o cara. Você vai ler as obras dele. Né? Então você vai fazer essa referência. Bebi um copo de leite, não, você bebeu leite, né? Ok? A metonímia é um recurso linguístico, semântico, que substitui o outro termo por segundo termo da relação de continuidade ou afinidade estabelecida entre as duas palavras, conceitos ou ideias. E aí nós temos a parte pelo todo, a causa pelo efeito, o autor pela obra, o inventor pelo invento. Eu vou ler e vou exemplificar para vocês. Ele possuía inúmeras cabeças de gado, né, de bois. Consegui comprar televisão com meu suor, com meu trabalho. Né? Li muitas vezes Camões, a obra literária do autor. Você não leu Camões, né? Você leu a obra dele. Meu pai me presenteou com um Ford, ou seja, com um carro, né, cuja marca, né, é Ford, beleza? Marca pelo produto, matéria pelo objeto, singular pelo plural, concreto pelo abstrato, continente pelo conteúdo. Então, meu pai adora tomar Nescau com leite, chocolate em pó. Passou a vida atrás do vil metal, do dinheiro. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos, vários cidadãos. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça, ou seja, não é a cabeça dela que é ótima, é a inteligência, eu estou me referindo à inteligência, no sentido figurado, ok? Continente pelo conteúdo, quero um copo d'água, né? Um copo d'água, continente pelo conteúdo, é um copo d'água, com água, né? Os homens cometeram barbaridades, né? No caso aí, os homens se representa a humanidade, não há homens estabelecidos. Também tudo isso, galera, dentro de um contexto. Não adianta eu tirar a ideia daqui, como eu tirei agora para vocês, se eu não a inserir dentro de um contexto para que eu tenha essa lógica que eu estou passando para vocês. Sinestesia vem do grego, o termo sinestese é formado pelos vocábulos sim, de união, e estesia, né, sensação. Então, é quando a mistura, que eu digo dos 5 sentidos, né? Nós temos o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Né? Então, quando a gente mistura isso dentro de uma expressão, dentro de uma frase, nós chamamos a sinestesia. Do tipo, eu vi com meus próprios olhos, né? Você também tem um pleonasmo, né? O doce perfume do seu olhar. Né? Então, vi com meus próprios olhos já é um pleonasmo. Aí você também tem a sinestesia, por quê? Porque você mistura o doce sabor do seu olhar. Olha isso. Você tem o paladar e você tem a visão, né? Ok? Você tem essa mistura de sensações. Ok, galera? Então, a sinestesia é uma figura de linguagem que se faz parte das figuras de linguagem, ela está associada à mistura de sensações relacionadas ao tato, audição, olfato, paladar e visão. E um doce vento que se erguera punha nas folhas alagadas e lustrosas um frêmito alegre e doce. Por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas e surdas, sem sombras. Olha a mistura aí, visão, né? Audição, né? Que insônia roxa, visão à luz, virgula-se em medo, o aroma endoideceu, o pulso em cor quebrou, gritam-me,
sons de cor e de perfumes. Olha isso aqui, cor, visão, perfumes, né? Eu tenho o olfato, o doce de paladar, né? Folhas alagadas e lustrosas a visão, né? Alegre e doce. Aqui você tem um paladar de novo, ok? Então você tem essa mistura aí. Perífrase e antonomásia, que é a mesma coisa, tá? É uma figura de linguagem que está relacionada com as palavras, por esse motivo ela está na categoria de figuras de palavras, por isso. Ocorre pela substituição de uma ou mais palavras por outra expressão. Essa substituição é feita mediante uma característica, um atributo marcante sobre determinado termo, ser, objeto ou lugar. Como, professora? Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade, eu estou me referindo a quem, galera? Olha o desenho aí, ó, da cidade maravilhosa. Beleza? Ok, galera? Então, olha lá. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A perífrase e a antonomásia sejam consideradas a mesma figura de linguagem. A antonomásia trata-se de um tipo de perífrase, assim, a antonomásia é quando se refere a uma pessoa, nomes próprios, ok? Eu coloquei uns exemplos aí para vocês, beleza? E aí eu propus alguns exemplos aí para vocês, né? A Cidade Luz foi atingida por terroristas nessa tarde. Paris, Cidade Luz, né, gente? A Terra da Garoa, São Paulo. Sampa, São Paulo. País do Futebol, Brasil. País do Carnaval, Brasil também. São, vamos dizer assim, os apelidos, né? A gente costuma dizer que a perífrase antonomásia tem a ver com isso, com os apelidos, ok? Bom, poeta dos escravos, Castro Alves, como vocês sabem, rei do reggae, Bob Marley, dama do teatro, Fernanda Montenegro, divino e mestre Jesus, né? Pai da aviação, Santos Dumont, poeta da vila, Noel Rosa, e o rei Roberto Carlos, né? Figuras de sintaxe ou de construção. Diferentemente das figuras de palavras, galera, são utilizadas para modificar um período, ou seja, interferem na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, as figuras de sintaxe operam de diversas maneiras na frase. Como assim? Nós vamos ver. Elipse. Consiste na omissão de um termo sem que a frase tenha seu sentido alterado. Como assim? Quero, vamos. Só podem ser nós, né? Mas aí o eu do quero e o nós do vamos não está na frase, está na desinência do verbo, que é essa partezinha aqui final, né? Os termos entre parênteses podem ser omitidos sem que o sentido da frase seja alterado. Nós temos aí, estávamos, aqui ó, mois, é o pedacinho, a desinência, felizes com o resultado dos exames. Nesse caso, a conjugação do verbo estávamos propõe um termo oculto nós estávamos, mas não alterou o seu sentido. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Poema Sete Faces do Drummond, eu tenho aqui, se, né, a tarde fosse azul, não haveria tantos desejos. Eu não precisei colocar, né? Não houvesse tantos desejos, a tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu omiti o se, mas mesmo assim você não tem essa alteração de significado. Beleza, galera? Zeugma, diferente da elipse, ela é dita antes. Então, ó, o meu pai era paulista. O meu avô era pernambucano. O meu bisavô mineiro. Meu tataravô baiano. Né? Meu pai era paulista. Meu avô pernambucano. Você omitiu o era, né? Em todos eles aqui. Mas por quê? Porque ele já foi dito anteriormente. É diferente da elipse. Na elipse você não tem essa palavra dita anteriormente. Fabiana comeu maçã. Eu, pera. Não precisava do comer. Em inglês a gente tem essa diferenciação. A gente precisa, em inglês, na língua inglesa, colocar os verbos, né? Aqui não. Então, por exemplo, em inglês você diz I play soccer and she plays soccer too. Ok? Então, vamos lá.
Silepse. A silepse é uma figura de linguagem que está na categoria de figura de sintaxe ou de construção. Isso porque ela está intimamente relacionada à construção sintática. Como assim, professora? Dá uma ideia. Silepse de gênero, silepse de número e de pessoa. A velha São Paulo cresce a cada dia, né? De gênero por quê? Porque você começou aqui, ó, a falta de concordância, na verdade, é a silepse. A gente diz que a silepse ela se dá pela concordância da ideia, ideológica, ok? E a silepse ela se divide em 3. Então, ó, de número, referente ao número, ou seja, singular e plural. Aqui é o gênero feminino e masculino, né, galera? O povo se uniu e gritaram muito povo. O povo está no singular, então o verbo deveria estar aqui, gritou, né? Está gritaram, falta de concordância para chamar também a atenção. O intuito do autor utilizar uma silepse de gênero, número ou pessoa é chamar a atenção do leitor, assim como objeto direto, indireto, pleonástico e preposicionado, né, galera? A gente sabe que há um erro ali, né? Você já colocou objeto direto e indireto, o objeto pleonástico, né? Então você já colocou uma vez, você coloca de novo objeto direto, pleonástico, indireto, pleonástico para chamar a atenção. Todos os pesquisadores estamos ansiosos. Olha lá, de pessoa, agora com a primeira, segunda ou terceira. Né? Pessoa brinca com as pessoas aqui. É silepse, falta de concordância. Polissíndeto, né? Faltou um... Peraí. Então, na verdade, galera, eu tenho aqui o polissíndeto, que é caracterizado pelo uso de síndetos, ou seja, de elementos conectivos de conjunções dos períodos compostos. O polissíndeto forma orações coordenadas sindéticas, né? Com o e, com o ou, com o nem, né? Os elementos que quando vão se repetindo, né? Eu tenho o polissíndeto, por isso poli, né? Porque eles se repetem, ok? Aí nós vamos lá. Falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se espedaça, e morre. Olavo Bilac, né, autor da Tríade Parnasiana. Na verdade, nós vemos aqui a recorrência do e, né, o e em demasia, né, esse elemento de coordenação aí repetidas vezes, né, dentro da frase, né. Nós vemos com mais recorrência dentro de poesias, de músicas, tá bem, galera? Vamos prosseguindo aí. Assíndeto seria a ausência dessa conjunção, né? A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Faltou, galera, um E ali no final da poesia da frase de Cecília Meirelles, né? Que na verdade foi retirada de uma poesia, desse trechinho da Cecília Meirelles. Então faltou um E aqui. Cadê o E daqui? Ok? Prosseguindo, eu tenho a anáfora, né? Que é um elemento aí da estilística. Eu tenho, isso aqui complica muito, o aluno às vezes se confunde, porque eu tenho a anáfora na gramática, eu tenho a anáfora na estilística, né? Então eu digo o seguinte, ó, este amor que tudo nos toma, este amor que tudo nos dá, este amor que Deus nos inspira e que um dia nos há de salvar. Eu repito inúmeras vezes a primeira parte, um grupo do início das frases, em elemento de sucessão. Ele vai sucedendo. Então, ó, este amor, este amor, este amor, como é colocado aqui, ó, este amor, tá vendo? Repetidas vezes. Na gramática, isso aqui é uma referência de sintagma num processo gramatical. A gente chama de termo anafórico e catafórico, né? Aí é outro entendimento. Aqui eu tenho um processo de retomada de referência, né, ao que já foi dito. Então, ó, fui ao Museu de Artes. Lá, estou fazendo uma referência ao Museu de Artes, encontrei vários de meus amigos. Mas isso aqui é na gramática e não interessa o estudo da figura de linguagem no momento. É só para vocês fazerem essa repartição aí, beleza? Tem que diferenciar, tá? Anacoluto é caracterizado por alterar a sequência lógica da frase. Ele enfatiza uma ideia ou mesmo uma pessoa do discurso. Normalmente, o termo inicial fica solto. Solto como? Altera a sequência lógica da estrutura da frase. Em que sentido, professora?
parece que você vai dar uma pausa naquilo que você estava querendo dizer. Então você diz assim, ó, meu vizinho soube que ele está no hospital. Olha só, meu vizinho soube que ele está no hospital. Eu estou falando do próprio meu vizinho, entendeu? Eu estou falando do vizinho. Mas eu queria falar sobre ele e, de repente, eu entrei com outro pensamento. Eu dei uma quebra aí, né? Eu alterei a sequência lógica da frase, beleza? Inversão, hipérbato, eu costumo dizer que a inversão é um pouquinho mais suave do que o hipérbato é um pouco mais agressivo, né? Eu digo assim, sujeito, esse S mais V mais C que eu coloquei aqui para vocês, é a quebra da estrutura sintática, né? Sujeito mais verbo mais complemento. Então eu tenho a inversão, eu tenho a ordem toda trocada. Então, ao invés de ter Manuela estava triste, que é sujeito mais verbo mais complemento, eu tenho triste estava Manuela. Então, eu inverti, é uma inversão. Agora, aquela inversão mais brusca, né, que tem um sentido de enfatizar mais, deitada à beira do rio eu estava, já é um pouquinho mais de hipérbato do que simplesmente uma inversão. O hipérbato, em muitas poesias, chega a ser incompreendido, beleza? Pleonasmo, que é repetição enfática, redundância de um termo que soa desnecessário. A noite escura da Amazônia. Note que a noite já pressupõe escuridão. Olhei com meus olhos, a tua tão imensa formosura, né? Olhar com os próprios olhos e a noite escura. Lembrando que pleonasmo é uma redundância, né? Uma repetição desnecessária, né, galera? Então tem um pleonasmo literário e um pleonasmo vicioso, como eu coloquei aqui para vocês. Esse seria o pleonasmo vicioso e esse seria o pleonasmo literário. Ok, galera? Aí eu coloquei algumas tirinhas aqui pra gente brincar um pouquinho, né? Pra gente terminar a aula brincando um pouquinho. Você é um colírio para os meus olhos, um descongestionante nasal para o meu nariz, um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar, Ou seja, você é, né? Eu tô fazendo aqui uma metáfora. Quem respondeu certo. E aqui, doutor, eu estou com falta de ar. Só pois nesse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Ou seja, eu não citei o que já foi dito. Esse hospital está com falta de leito. Esse hospital está com falta de médico. Esse hospital... Então, para eu não fazer essa repetição, eu fiz aqui o que a gente conheceu como o zeugma. Tem outras figuras de linguagem por aí pelas tirinhas que a gente pode comentar em outros bate-papos. Mas eu vou aqui agradecendo a presença de vocês, agradecendo a paciência de vocês. Espero que vocês tenham entendido. E, beijo no coração, se cuida, tá? Se cuida aí, beleza? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.